Romanos, no capítulo 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Vamos ler o versículo 36. Carta aos Romanos, capítulo 11, a partir do apenas o versículo 36. Amém? Todos acharam? Romanos, capítulo 11, o versículo 36. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos ler mais uma vez? Amém? Leiam juntos. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos te dar graças, Pai. Louvamos e bendizemos o teu nome pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque essa palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de duplo fio, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e está apta para discernir as intenções e os desejos do coração. Senhor, neste momento nós queremos nos colocar diante de Ti com os nossos corações abertos, com as nossas mentes atentas, Senhor, para que essa palavra entre no profundo do nosso coração e cumpra em nossas vidas o propósito para o qual ela foi enviada. Senhor, nós nos colocamos à Tua disposição. Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja conduzindo os nossos raciocínios, as nossas conclusões, Senhor, e que possamos nesta noite conhecer os mistérios profundos da Tua palavra. Continua conosco, continua agindo no nosso meio, dá ordem aos Teus anjos que guerreiem por nós nas regiões celestiais, ó Deus, e que toda e qualquer artimanha de Satanás contra o fluir da Tua palavra seja agora frustrado em nome de Jesus. Assim nós oramos agradecidos. Amém. Durante essa semana, o Senhor falou muito ao meu coração e falou muito a respeito das motivações que têm ocupado a minha vida. Durante alguns dias dessa semana, eu confesso aos irmãos que eu dormi mal. Dormi mal porque eu não sei porque Deus gosta de falar comigo de madrugada. E por várias vezes eu acordei e pensando nessa palavra e sentindo o Espírito Santo me questionando sobre o que tem realmente me motivado a fazer tudo que eu tenho feito. Sei que não é muito, mas tudo que tenho feito para o Senhor, tudo que tenho feito na sua obra. E nesse momento, o que eu quero trazer para os irmãos é exatamente a palavra que o Senhor vem falando comigo, especialmente essa última noite. Deus não me deixou dormir, por várias vezes acordei, e quando foi 7 horas da manhã, levantei e comecei a escrever essa palavra, porque entendi que a palavra queimava no meu coração e era algo que precisava ser compartilhado com os irmãos. Eu quero nesta noite te perguntar: o que tem movido a sua vida? Qual tem sido a sua motivação? Nós sabemos que o ser humano, ele tem motivações diversas. Muitos aqui amanhã vão levantar bem cedinho e ir trabalhar. Por quê? Muitos porque tem uma família para sustentar. Outros porque tem projetos na sua vida que precisam do sustento. Outros apenas porque estão acostumados a fazer isso. Então, na verdade, todos nós temos motivações, temos motivos que nos levam a ações, nos levam a determinadas atitudes na nossa vida. E o que eu gostaria de convidá-lo nesta noite é que você fizesse como eu fiz durante essa semana, uma autoanálise, ou seja, uma análise no seu interior, na sua vida,
a fim de que você possa descobrir o que realmente tem te motivado em todas as suas ações. Não só no trabalho, não só aqui na igreja do Senhor, mas em tudo que você tem vivido, em tudo que você tem experimentado. Agora, já que vamos fazer essa análise, já que vamos pensar um pouco naquilo que nos tem motivado, naquilo que tem sido a força motora das nossas ações, eu quero te avisar uma coisa. A palavra de Deus em Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entender? Que coisa interessante. O nosso coração, ou seja, o centro das nossas emoções, os nossos desejos, os nossos sentimentos, eles nos enganam. Ele é enganoso e é difícil de controlar. Diz o texto, o Senhor dizendo em Jeremias, através do profeta Jeremias, que ele é mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, ou seja, pode ser corrompido, pode ser levado para situações errôneas. Então, por isso, eu quero te lembrar desse texto e te pedir que você se desarme para fazer essas análises, para ver o que realmente tem te motivado, que você se desarme desses conceitos que você já tem pré-definidos no seu coração, que você deixe o Espírito Santo te conduzir nesses raciocínios que vamos fazer agora, baseado na palavra de Deus. Eu não quero trazer aqui simplesmente um achismo, uma teoria humana, uma teoria de pensamento ou de positivismo, mas eu quero trazer a palavra de Deus e entender o que a palavra de Deus nos fala a respeito disso. Então eu te peço, desarme o seu coração, abra o seu coração e diga para o Senhor: Senhor, me mostre qual tem sido realmente a minha motivação e me mostre se eu estou sendo motivado pela forma correta, da forma que a tua palavra vai me ensinar nesta noite. Eu consegui identificar alguns tipos de motivações que normalmente são as mais comuns no ser humano. A primeira delas, que eu quero destacar nessa noite, são aqueles que se movem por projetos de vida. Existem pessoas que estabelecem objetivos, estabelecem metas, estabelecem alvos a serem alcançados, e eles trabalham incansavelmente, agem de forma específica na direção desses objetivos pessoais. Aqui estou falando de coisas materiais, estou falando de conquistas materiais, de conquistas profissionais, de conquistas da vida natural, que muitas vezes nós precisamos mesmo ter esses alvos e precisamos buscá-los. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que essa motivação é uma motivação que nem sempre nos leva a alcançar aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Existem pessoas que, na busca desses objetivos, na busca desses projetos pessoais, desses projetos materiais, eles constroem castelos, eles alcançam grandes coisas, eles buscam uma estabilidade baseada em estruturas financeiras, profissionais, sociais, e muitas vezes alcançam essa estabilidade. Na verdade, a sua vida, o seu esforço, todos eles são direcionados a esses projetos. É isso que os move, é isso que os faz levantar cedo no outro dia, é isso que os faz mudar os hábitos daquilo que eles tinham talvez trazido de família, mas ao estabelecer esses projetos pessoais, essas conquistas que sonharam, eles estão dispostos muitas vezes a mudar hábitos e dizer: meu pai fez assim, mas eu vou fazer diferente, porque eu quero alcançar o que ele não alcançou. Na verdade, eles estabelecem suas metas e
fazem o que for necessário para que essas metas sejam alcançadas. E assim eles vão gastando os seus dias, que a palavra de Deus diz que passam como neblina. Que os nossos dias passam como neblina. No Salmo 90, versículo 5 diz assim: tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada. Versículo 6, de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Aqui o salmista está falando dos nossos dias, está falando da nossa vida, e a realidade é essa: a vida passa rápido demais. Talvez você seja novinho ainda, talvez você ainda tenha vivido poucos anos, talvez você pense assim: não, ainda tem muito pela frente. Mas quando você chega a uma certa idade, não que eu seja tão velho, né? Mas quando você chega lá nos seus 50 e poucos, você entende assim: eu tenho talvez 20 ou 30 anos pela frente, já vivi 50 e ainda falta tanta coisa. Talvez eu precisasse de mais 50. Por quê? Porque a vida passa como neblina. Porque a vida é como uma erva do campo que de manhã nasce e à tarde ela já se seca com o calor do sol. E essa é uma realidade que muitas vezes aqueles que estão baseados nos seus projetos pessoais e aqueles que estão baseados nos seus projetos materiais, depois de viverem e buscarem e muitas vezes alcançarem, eles se dão conta que os castelos estão construídos, sim, que os projetos foram executados, que os alvos foram alcançados, mas o seu interior ainda está vazio, e ainda lhes falta algo. E aí é onde eles começam a pensar: eu preciso de mais 50, eu preciso de mais 60, de mais 70 anos. E na verdade o coração deles é inundado por uma sensação de obra inacabada. Você já viu aquela obra inacabada, quando você está em casa tentando acabar uma obra e cada dia precisa de mais coisas, cada dia aquilo te incomoda, cada dia aquilo não termina, e é essa sensação de obra inacabada que normalmente ocupa a vida das pessoas que se focam apenas nesses projetos materiais. Por quê? Porque os projetos materiais podem te motivar, sim, podem fazer você conquistar grandes coisas, mas uma coisa é certa: ainda haverá algo a ser alcançado dentro do seu coração, dentro da sua natureza espiritual. Agora existem outras pessoas, outro tipo de motivação que eu quero destacar aqui nesta noite, são aqueles que se movem por um propósito. Hoje em dia essa palavra é muito comum, muito utilizada, e bem utilizada, não está errado. Precisamos ter um propósito, precisamos descobrir o propósito de Deus para a nossa vida. E algumas pessoas, na busca de um propósito sublime, na busca de algo que vá além de si próprio, além dos objetivos materiais, eles buscam alcançar conquistas em áreas sociais, eles buscam dar um sentido para a sua existência que vai além das coisas materiais, das conquistas financeiras ou profissionais. Eles buscam em projetos políticos, em projetos sociais, em projetos religiosos e até mesmo projetos espirituais, e passam a mover os seus dias por esses projetos, e tem no seu coração uma atitude: eu quero que a minha vida marque outras vidas, eu quero que a minha vida seja bênção na vida de outras pessoas. Isso é ruim? Não, isso é ótimo. Mas vamos continuar pensando um pouco a respeito disso. Na busca da realização desses propósitos sublimes, desses objetivos especiais, eles se doam, eles se gastam o seu tempo, gastam os seus esforços, gastam até os seus recursos. Mas por quê? Porque entendem que aquele propósito é a sua motivação. Muitas vezes eles
se gastam e entregam os seus bens para isso, mas no fundo, de igual forma, ao primeiro grupo, o vazio permanece, e eles estão sempre buscando um propósito maior, sempre buscando algo diferente para ajudar, para alcançar, para marcar a sociedade, para marcar as situações, e na verdade aquele sentimento de obra inacabada também atinge os corações daqueles que não estão presos só nas coisas materiais, mas também têm propósitos sublimes, propósitos que vão além de si próprio. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, que eu acho que é o resumo de todo esse último grupo que nós falamos, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Sim, Cristo pode mudar projetos sociais, projetos de amor, projetos que alcançam os necessitados, podem mudar a vida de muitos. Mas o texto diz, Paulo aos Coríntios diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. E hoje eu quero pensar a respeito disso. Se os projetos materiais não atendem o vazio, se os projetos, digamos assim, sociais, que vão além, os projetos que alcançam os necessitados, os projetos que alcançam, levam amor, levam cuidado, os projetos que mudam a história da cidade, que mudam a história de vidas, de famílias, se eles ainda não completam a vida do ser humano, se ainda existe o vazio, se ainda existe a sensação de sermos infelizes, o que deve ser a nossa motivação verdadeira? Durante essa semana, uma frase que o Espírito Santo sempre trazia à minha mente era o seguinte: não é sobre você, não é sobre o propósito, é sobre Ele, é sobre Deus, é sobre o Pai, é sobre o Senhor Jesus. E eu passei dias pensando: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor tem para mim nessa frase? Não é sobre mim, não é sobre o meu propósito, mas é sobre Ele. E eu fui buscar em Deus, e eu comecei a entender que, na verdade, o ser humano tem no seu interior um vazio que nem mesmo os projetos pessoais, ou os propósitos sublimes, os propósitos sociais podem preencher. Sabe por quê, irmãos? Porque na verdade nós fazemos parte de um projeto muito maior. Nós, como seres humanos, filhos de Deus, fazemos parte de um propósito muito superior ao nosso. O propósito que Deus tem para a nossa vida pode ser lindo, e realmente pode alcançar muitas vidas, pode mudar a história de muitos, mas entenda uma coisa: o seu propósito, unido ao propósito de todos que Deus tem levantado na terra nesse momento, ou em momentos anteriores, vai formar um grande propósito, o propósito de Deus, em primeiro lugar para a sua família, depois para o seu bairro, depois para a sua cidade, depois para a sua nação. Passa por você o propósito de Deus. Então, quando nós pensamos nos nossos propósitos, por mais sublimes que sejam, por mais
capazes de alcançar outras vidas e de mudar realidades sociais, nós precisamos entender que não é sobre nós, não é sobre os nossos propósitos, não é isso que motiva a nossa vida, mas o que deve motivar a nossa vida é o propósito maior de Deus, estabelecido dentro da sociedade nos dias de hoje, do qual nós fazemos parte. Nós não fomos criados para nós mesmos, ou seja, nós não fomos criados para vivermos buscando projetos pessoais, propósitos pessoais. Não, o Senhor nos criou e nos colocou dentro de uma família, nos colocou dentro de uma sociedade, nos formou como igreja. E dentro da igreja, dentro da família, dentro da sociedade, Ele tem os seus projetos, Ele tem os seus propósitos. E nós somos como que pedras vivas desse edifício que o Senhor estabeleceu. Precisamos entender que nós também não fomos criados apenas para minimizar os males sociais através dos propósitos sublimes sociais, mas que encerram, mas que terminam quando a vida acaba. Entenda uma coisa: por mais lindo que seja o meu projeto social, talvez você conheça histórias aqui perto de nós de homens e mulheres que desenvolveram projetos lindos, mas já não estão conosco, a vida dela chegou ao fim. E por mais que tenham deixado um legado, por mais que tenham deixado um exemplo, as suas ações se encerraram. E hoje, onde estão essas vidas? Na eternidade. E o que elas levaram para a eternidade? Nós fomos criados para Deus. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, versículo 12 diz: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. O Senhor nos salvou, o Senhor nos comprou, o Senhor pagou um alto preço lá na cruz do Calvário, o Senhor nos deu vida. Para quê? Para declararmos a grandeza dEle, para louvarmos a sua glória. Louvar significa isso, declarar coisas boas, declarar coisas grandes, elogiar. E é isso que o Senhor espera de nós, que a nossa vida reflita a glória dEle, louve a glória dEle, aquilo que Ele tem feito, aquilo que Ele tem estabelecido. A palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Irmãos, preste atenção, olha o que esse texto diz. Eclesiastes 3:11. Deus colocou a eternidade no coração do ser humano, não permitiu que ele visse a eternidade, como diz, não permitiu, sem que possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, Deus colocou a eternidade dentro de nós, Deus colocou um anseio pela eternidade. Nós ainda não sabemos o que será a eternidade, nós ainda não entendemos o que é a eternidade quando olhamos para trás. Mas uma coisa é certa: o nosso coração anseia pela eternidade. Sabe por quê?
que você vai numa tribo longínqua, lá no interior da floresta amazônica, aquela que qual mal foi encontrada ainda, você vai ver eles cultuando a um Deus lá, você vai ver eles tomando atitudes religiosas lá dentro. Por quê? Porque o homem, por mais simples que ele seja, ele tem dentro de si a necessidade de procurar o eterno, de alcançar algo que vai além das suas próprias limitações. Por isso, você vai lá e ele está cultuando a chuva, está cultuando o sol, está cultuando os animais, porque são coisas que ele não entende, e o coração dele clama por algo que vai além do seu entendimento. Isso é o que? É a semente da eternidade que o ser humano tem dentro de si. Precisamos entender que nós não fomos feitos para projetos que se encerram nesta vida, mas os projetos e os propósitos que Deus tem para nós vão além da nossa vida, alcançam a eternidade. A palavra de Deus diz em Efésios 1:4, diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Sabe o que significa isso? Que desde a fundação do mundo, ou seja, a eternidade, normalmente nós pensamos em eternidade, aquilo que virá depois da morte, né? A eternidade futura, porque nós nascemos, nós temos uma data, um início, né, de nascimento, mas Deus é o único que tem a eternidade completa em si. Por quê? Porque Ele não nasceu, Ele sempre existiu. Por isso que quando Moisés pergunta o nome dele, diga: meu nome é Eu Sou. Ou seja, porque Ele sempre existiu, e Ele subsiste por si só. Esse Deus eterno, antes da fundação do mundo, já nos amava, já sonhava conosco, já tinha um projeto estabelecido para nós. Jeremias 31:3, olha que lindo que a palavra de Deus diz: de longe o Senhor lhe apareceu dizendo: com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. O amor de Deus que Ele tem por nós é eterno. Nós cantamos a respeito desse amor aqui hoje. Esse amor é eterno. Ah, mas semana que vem eu não sei se eu vou estar bem com Deus, eu não sei se eu vou voltar aqui na igreja, eu não sei se eu vou, desculpa a expressão, pisar na bola. Mas uma coisa eu sei: Deus vai continuar te amando, como um pai ama um filho. Como um pai ama um filho, Ele disciplina também. Como um pai ama um filho, Ele usa a vara, mas em amor, e sempre vai continuar te amando. Antes que você pudesse pensar nos seus projetos de vida, nas suas conquistas que você espera tanto alcançar, antes de você poder pensar nos seus propósitos sublimes que vão além da sua vida e alcançam outras vidas, eu quero te dizer que o Senhor já te amava, que o Senhor já sonhava com você, e por isso Ele te trouxe a existência. Olha o que diz o Salmo 139, a partir do versículo 13: pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso
me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Até o versículo 16. Irmãos, preste atenção. Deus já te amava. Deus olhava para você quando você era uma substância informe, quando os seus ossos estavam sendo formados no útero da sua mãe. Ele sonhava com você, Ele esperava por você. Talvez você pense: mas pastor, eu fui um acidente, eu não fui programado, não era para eu ter vindo. E eu quero te dizer nessa noite que talvez tenha sido um acidente para o seu pai e para a sua mãe, mas para o nosso Deus não. Ele te projetou, Ele te escolheu, Ele te amou antes de qualquer outra coisa. Ele escolheu a cor dos seus olhos, Ele definiu a cor da sua pele, Ele definiu os seus cabelos, Ele escolheu o seu temperamento, Ele colocou dentro de você os dons, as habilidades que você tem hoje. Ele te deu presentes especiais que só você tem, e Ele te sustentou até hoje, e Ele sempre vai te sustentar. Por isso, não é sobre nós, não é sobre o propósito, é sobre Ele. A minha motivação deve ser o amor que me constrange e que me faz amá-lo novamente. Eu levanto amanhã de manhã e vou cuidar da minha família, vou trabalhar, vou cuidar da minha família. Por quê? Porque Ele me amou e me deu saúde e escreveu todos os meus dias. E mesmo que a saúde me falte, Ele vai cuidar de mim, Ele vai me sustentar, Ele vai estar do meu lado, porque todos os meus dias estão claros diante dEle. Ele me amou. Em Isaías 49, versículos 15 e 16 diz assim: o Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Irmãos, olha o que o Senhor nos diz nessa noite. Pode uma mãe esquecer do seu filho? Pode uma mãe não se compadecer do fruto do seu ventre? Teoricamente não, mas a gente sabe que às vezes isso acontece. Felizmente, nos dias atuais, até no lixo está se encontrando crianças. Mas veja o que Deus diz: mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Sabe o que significa isso? Que por mais rejeitado que você tenha sido pela vida, por pessoas,
Senhor nunca te rejeitou. Ele sempre te amou. E por isso você está aqui hoje. Ele te manteve de pé. Quando você passava por situações terríveis, Ele estava do seu lado, te acompanhava. Ele nunca se esqueceu de você. E Ele te diz nessa noite: eu te gravei nas palmas das minhas mãos. Tem como você esquecer de algo que está tatuado na palma das suas mãos? Não tem como. E uma coisa interessante, fazendo uma alusão às muralhas de Jerusalém, Deus diz: as suas muralhas estão continuamente diante de mim. Sabe o que muralhas representam? Limitações. Ele conhece as suas limitações. Ele conhece até onde você pode ir. Foi Ele que te formou. Talvez você pense: não, mas eu sou pior do que tudo isso, ou melhor do que tudo isso. Mas o Senhor te diz nessa noite que Ele te ama ao ponto de tatuar o seu nome nas palmas da mão dele. E também conhecendo as suas limitações, conhecendo as suas fraquezas, conhecendo a sua natureza, Ele continua te amando, porque essas muralhas estão continuamente diante dele. É assim que Ele te ama, do jeito que você é. É assim que Ele te atraiu, com amor indescritível. É assim que Ele te escolheu. É assim, com as suas limitações, com as suas dificuldades, que Ele te escolheu para um propósito muito maior. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Talvez você pense: mas está falando da Jerusalém celestial. Pode ser que também esteja falando, mas tenha certeza que também está falando daquilo que Ele preparou para você aqui nessa terra. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Sabe por quê? Porque a palavra diz que os nossos pensamentos estão distantes do pensamento dele, como o céu está distante da terra. Então não queira limitar Deus. Não queira colocar Deus dentro do seu modelo. Ele faz da forma que Ele quer. Ele trabalha da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer. É Ele quem tem o controle, é Ele quem decide. Ele te amou ao ponto de entregar o seu próprio filho lá na cruz do Calvário. Você teria coragem de entregar um filho seu para morrer no lugar de alguém? Eu tenho que te dizer que eu não teria. Nenhum deles. Eu não teria. Mas o Senhor nosso Deus fez isso. Ele entregou o seu filho para morrer no seu lugar, para que hoje você pudesse estar aqui, para que hoje a sua vida tivesse um propósito que vai além dos castelos terrestres, além das conquistas sociais. Nada vai nos completar a não ser que vivamos para Ele. Nada vai preencher esse vazio a não ser que a nossa vida seja motivada pelo amor dele e pelo amor que nós sentimos por Ele. Por mais falho que seja o nosso amor,
por mais limitado que seja o nosso amor. É esse amor que tem que motivar a nossa vida. É esse amor que tem que motivar os nossos projetos. A nossa motivação é Ele. Os nossos projetos são para Ele. Os nossos propósitos são para Ele. Romanos 14:8 diz assim: porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Aleluia. Essa é a realidade que eu nunca posso esquecer. Eu levanto, eu trabalho, eu procuro os meus projetos pessoais, sociais, mas tudo isso tem que ser para a glória dele. Tudo isso tem que ser de acordo com o propósito maior dele, estabelecido para a minha vida. Não é sobre mim, não é sobre o propósito, é sobre ele. Somente nele encontraremos sentido eterno para a nossa existência, que também é eterna. O amor a ele é o que deve nos mover em cada instante. 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, diz que o verdadeiro amor não busca os seus interesses. Meu querido, se você mantém um relacionamento com Deus, que você pode chamar de religião, eu não gosto dessa palavra, mas se você quiser usar, eu prefiro chamar de relacionamento com Deus. Se você mantém um relacionamento com Deus baseado nos seus interesses, esse não é o verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor busca os interesses do próximo. E nesse nosso relacionamento com Deus, se nós o amamos verdadeiramente, nós vamos buscar os interesses dele. É pelo Senhor, é por Deus, é pelo seu Filho Jesus Cristo que nós vivemos, que nós subsistimos, que nós estamos de pé. Olha o que diz Colossenses 1, do 15 em diante, falando de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Esse deve ser o nosso lema, isso deve ser a nossa motivação, isso é o que deve nos colocar de pé todos os dias. Eu quero te convidar nesta noite a avaliar as suas motivações. Eu quero te convidar nesta noite a pensar se realmente você tem amado a Deus acima de todas as coisas. Perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento.
aqueles que estavam preocupados com a lei, preocupados com os mandamentos. Sabe o que Jesus respondeu? O primeiro deles: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, de igual forma, grande também, amar ao próximo como a si mesmo. Mas o primeiro deles, amar a Deus sobre todas as coisas. Não pode existir outra motivação. Não pode existir projetos maiores do que o amor que nós sentimos por Ele. Em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 11 ao 15, diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Nós vamos parar para pensar um pouquinho nesse texto aqui. Isso é algo muito importante. Preste atenção. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Já existe um fundamento, que é Jesus Cristo. A nossa vida tem que estar edificada sobre Ele. Não se pode lançar outro fundamento. Não existe outro lugar, outro fundamento onde a nossa vida possa estar baseada. Agora, o que você edifica sobre esse fundamento? Ele fala aqui de 6 tipos, 6 materiais que você pode usar nessa edificação da sua vida sobre o fundamento que é Jesus. Ele fala de quê? Ele fala de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então preste atenção. As suas obras podem ser desses materiais. Agora, o que você precisa saber com relação a isso? Essas obras serão provadas pelo fogo. É o que diz o texto. Diz o versículo: o dia a demonstrará. Na minha versão, esse dia está até em letra maiúscula. Está falando do quê? Do dia do Senhor, da volta do Senhor, do momento em que nós chegarmos na eternidade. As nossas obras serão provadas pelo fogo. Se ao passar pelo fogo as nossas obras permanecerem, nós seremos recompensados. Agora, se as nossas obras se queimarem, nós seremos salvos, mas como que pelo fogo, não teremos recompensa nenhuma. Ouro, prata e pedras preciosas. O fogo pode até passar por eles, mas eles permanecem. Agora, madeira, palha e feno são consumidos pelo fogo. Não são, irmãos? Preste atenção. Madeira, palha e feno também são materiais das obras edificadas sobre o fundamento que é Jesus Cristo. O que nós entendemos disso aqui? Nós podemos estar em cima desse fundamento que é Jesus Cristo, em cima da experiência que nós tivemos com Ele, tendo Jesus Cristo como base da nossa vida, edificando obras que não serão
não entrarão na eternidade. O dia as revelará, o dia do Senhor. O que significa isso, irmãos? Ouro, prata e pedras preciosas suportam o fogo do dia do Senhor, o dia da revelação das nossas obras. Ouro, prata e pedras preciosas são as obras que nós fazemos, que vão além dessa vida, que entram na eternidade. Entenda uma coisa, eu não sou contra os trabalhos sociais, precisamos fazê-los. Eu não sou contra os projetos pessoais de conquistas financeiras, materiais, não, é bom que você os tenha, mas entenda uma coisa, isso tudo vai ficar. Você não leva nada disso para a eternidade. Tem gente que está pegando o fundamento que é Cristo, sabe para quê? Senhor, me dá minha casa nova, Senhor, me dá meu carro novo, Senhor, resolve aqui o meu problema das minhas contas, meu cheque especial, do meu cartão de crédito. Deus vai resolver, irmãos? Vai, é um pai. O que a Bíblia diz? Qual o pai que o filho pedindo um pão dá uma cobra? Pedindo um peixe dá um escorpião? Não, quanto mais o Pai dos céus nos dará coisas boas. Nesse fundamento que é Cristo, eu posso edificar madeira, feno e palha. É conquista, é avanço, mas vai ficar aqui, não entrará na eternidade. Entenda uma coisa. Agora, aquela vida que eu ganhar para Jesus, essa vai entrar junto comigo lá na eternidade. Essa eu vou encontrar com ela lá nos céus. Tudo aquilo que eu fizer para o Senhor, motivado no amor que eu sinto por Ele, isso vai entrar na eternidade. Agora, aquilo que eu faço motivado pelos meus próprios interesses, ficarão aqui. E não pense que é porque você edificou isso no fundamento que é Cristo, que isso vai entrar na eternidade. Não, se for prata, feno e palha, vai ser queimado pelo fogo. E eu te pergunto, qual tem sido a sua real motivação? O que tem tomado o seu pensamento? Aonde estão os seus maiores esforços? Aonde está a sua maior preocupação? Aí está a sua motivação. Hoje o Senhor te convida a reavaliar de forma madura, de forma espiritual, todas as suas ações, e assim analisar qual tem sido a sua verdadeira motivação em cada uma delas. Irmãos, preste atenção. Eu vou dar o meu testemunho pessoal do que eu vivi essa semana. Eu sou um pastor, eu vivo para o Senhor. Os irmãos sabem disso. Nós estamos pastoreando 2 igrejas, Macaé e Cabo. Graças a Deus por isso. Eu tenho uma alegria muito grande por isso, não é nenhum pesar, não. Faço isso com alegria, com felicidade. A pastora Maria está lá na igreja de Macaé hoje, eu estou aqui. Isso é algo maravilhoso. Mas entenda uma coisa: se a minha motivação em estar aqui for a incumbência do cargo, eu estou errado. Se
Se a minha motivação de sair de Macaé, vir para cá hoje, ficar até amanhã para a nossa célula dos homens, for a responsabilidade que eu assumi com a igreja, com os irmãos, ou que essa responsabilidade pode trazer de retorno material para mim, isso é palha, isso é feno. Eu tenho que estar aqui porque eu amo o meu Senhor, porque eu vivo para amá-lo e para glorificá-lo. Vocês estão entendendo, irmãos? É muito fácil eu errar a motivação, até nas coisas espirituais. Por isso que o Espírito Santo me incomodou tanto, dizendo: não é sobre você, não é sobre o propósito que eu tenho com você, é sobre Ele, é sobre o Senhor. Essa deve ser a minha motivação. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito lindo para a minha vida aqui em Cabo Frio, e eu vou viver esse propósito. Mas o que me motiva a estar aqui não é o lindo que eu vou viver, mas é o amor que eu sinto pelo Senhor, por aquele que me chamou para estar aqui. Sabe por que muitas vezes você vê homens de Deus, mulheres de Deus, em determinado momento, perdendo o sentido da sua relação com Deus e deixando tudo para trás? Quando vem a luta, quando vem a dificuldade, quando o ministério é abalado, porque na verdade o que o motivava era o ministério e não o amor ao Senhor. Se eu faço tudo isso por amor ao Senhor, mesmo se algum dia eu não puder fazer mais, ou por estar numa cama, ou por Deus já ter colocado outro no meu lugar, eu vou continuar amando ao Senhor do mesmo jeito, e a minha vida nunca vai perder o sentido, porque eu vivo para amá-lo, porque eu vivo para glorificar o seu nome. Essa é a verdadeira motivação. Eu te pergunto, será que realmente a sua vida tem sido dele? Chegou a hora de você amadurecer, meu irmão, minha irmã. Chegou a hora de você subir num nível maior nesse relacionamento com Deus. Você já viu criança? Criança, ela só lida com você baseado no toma lá da cá. Criança é assim, né? Você faz o que ela quer, ela fica boazinha. Diz um não, ela briga, porque ela não entende o não ainda. E assim é a vida espiritual. Tem pessoas que ainda são crianças espiritualmente. Quando a criança cresce, ela aprende a amar os seus pais, e ela vai obedecer os pais. Às vezes ela sabe até que o pai não está certo, mas ela obedece, porque ela cresceu, amadureceu e agora entendeu que ama o pai acima de qualquer coisa. É isso que o Senhor quer para você, uma relação de amor madura, espiritual, motivada por Ele e para Ele. Se coloque de pé nesse momento. Eu espero muito que, tal como eu vivi nessa semana, essa palavra te tire o sono nessa noite. Eu espero muito que, ao sair daqui, quando você chegar na sua casa, se deitar,
essa palavra continue na sua mente e você comece a analisar. Qual tem sido a minha motivação? O que tem movido a minha vida? E se em determinado momento você entender que a sua vida não tem sido motivada nele, mas em outros propósitos, ainda está em tempo de você dizer para o Senhor: Senhor, de hoje em diante vai ser diferente. De hoje em diante, todas as minhas conquistas, todos os meus projetos serão por amor a Ti. Porque o Senhor me amou primeiro. Porque o Senhor me alcançou quando eu ainda era pecador. E hoje eu entendo isso. Eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos, começar a fazer essa análise. Olhe para a sua vida até hoje. Pense em tudo que você tem colocado o seu esforço. Pense naquilo que tem tirado o seu sono. E responda para você mesmo: qual tem sido a minha motivação? Será que realmente eu tenho amado ao Senhor? Ou eu só tenho buscado os meus próprios interesses? Fale com Deus. Fale com Deus. Ele está aqui, Ele está ouvindo a sua oração.
mantenha a tua palavra fiel e verdadeira, porque a tua palavra que é viva e eficaz, ela não voltará vazia. E a partir desta noite eu tenho certeza que relacionamentos muito mais profundos contigo surgirão neste lugar. A partir desta noite eu tenho certeza, Senhor, que essas vidas verão o teu amor de forma diferente e se motivarão para agir de forma diferente do que tem feito até hoje. Senhor, muito obrigado por cada um dos teus filhos que adentrou neste lugar nesta noite, porque sabemos que esta palavra é para cada um de nós, para cada um de nós que o Senhor trouxe aqui, para ouvirmos, para entendermos e para tomarmos decisões importantes na nossa vida. Senhor, que essas decisões sejam tomadas, que as atitudes sejam transformadas pela tua palavra, que as motivações sejam outras a partir de hoje, que tu sejas a motivação, que o teu amor seja o motor das nossas vidas. Continua, Senhor, falando aos corações dos teus filhos, ao chegarem nos seus lares, nos dias desta semana. Continua falando aos corações deles, que eles entendam a profundidade da tua palavra, que eles compreendam, Senhor, a responsabilidade daquilo que o Senhor nos tem ensinado nesta noite. Continua, Senhor, tratando com as nossas vidas. Continua, Senhor, nos ensinando aonde o Senhor quer nos levar. E fica conosco, Deus. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Leve essa palavra no seu coração. Não esqueça dela. Guarde. Coloque em prática. Deixe o Senhor mudar a sua maneira de encarar a vida com Ele. Deixe o Senhor mudar o seu relacionamento com Ele a partir de hoje. Amém? Graças a Deus. Nós vamos encerrar nesse momento. Quero lembrar os irmãos que tem um salgadinho maravilhoso ali atrás, na cantina. E que quinta-feira você é nosso convidado.